Olá! Se você não me conhece ainda, seja muito bem-vinda. O meu nome é Chayenne e eu sou terapeuta sistêmica e energética. E aqui no meu perfil eu te ajudo a se tornar uma mulher mais confiante, magnética e realizada na vida e no amor. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a polaridade entre o masculino e feminino, e também conhecido como o segredo dos relacionamentos que têm conexão. Por quê? Eu vou começar a explicar desde o comecinho. Eu preparei uma aula assim bem completinha para que você finalmente entenda essa diferença entre o masculino e o feminino e por que isso é tão importante para os relacionamentos e para a vida da mulher no geral, na vida do homem também, mas aqui, como eu falo especificamente com mulheres, por isso que eu falo da mulher. O que é isso de polaridade? Significa que tudo tem o seu oposto. No mundo, você pode observar que tudo tem o seu oposto. Existe o quente e o frio, existe o dia e a noite, existe a polaridade das pilhas, o positivo e o negativo, e é justamente por eles serem diferentes que gera a atração, que gera a energia. Por isso é tão importante dentro de um relacionamento a mulher estar dentro dessa polaridade feminina e o homem estar dentro da polaridade masculina para eles se atraírem, porque você já reparou a mesma coisa do ímã. Quando o ímã tá os dois virados para o mesmo lado, eles se repelem. Não, precisa estar um de um lado e o outro do outro para ter a atração. E é assim desse mesmo jeito no relacionamento. Mas dentro da gente também existe uma energia masculina e uma energia feminina. Porém, acontece que a mulher, ela acostumou por muito tempo, a energia masculina é essa energia do para fora, da ação, do conquistar, e a mulher, ela se acostumou por muito tempo a estar nessa energia mais do para fazer acontecer mesmo, porque a gente precisa também dessa força dentro da gente, mas principalmente nos relacionamentos, quando essa força masculina é tudo que a mulher tem, quando ela não consegue se conectar nem um pouco com o feminino dentro dela, o que acontece? Ela repele o homem masculino e pode até chegar homem na vida dela, mas são aqueles homens femininos, aqueles homens que não têm iniciativa. E o que acontece? Daí essa mulher ela fica sobrecarregada. A mulher, quando ela tá longe dessa polaridade feminina, ela fica sobrecarregada, porque ela não tá vivendo o que ela veio para viver, o que ela nasceu para ser. A mulher nasceu para viver a maior parte do tempo dentro da polaridade feminina. Assim ela se sente mais completa, mais em paz, mais leve. Mas assim, tem gente que acha que a polaridade feminina ela é maior, ela é melhor ou pior que a polaridade masculina. Ah, não. Ser feminina é ser fraca. Ah, não. Ser feminina é ser poderosa. O homem, polaridade masculina, que não tem nada a ver. Não existe isso. Eles são opostos, essas duas energias, elas são opostas, mas elas são complementares. Elas não entram em atrito, elas não são rivais, elas são complementares. Uma precisa da outra e precisa desses dois para ter essa atração. Eu gosto de explicar isso como exemplo da colher e da faca. Existem esses dois utensílios, como se fossem essas duas energias. E um tem uma função e o outro tem a sua função, mas não significa que um é melhor que o outro ou que um é pior que o outro. Se você for tomar uma sopa, qual que é o melhor para você utilizar? A colher ou a faca? A colher, porque ela tem essa serventia. Agora, se você for cortar uma carne, o que você precisa? De uma faca. Nenhum é melhor e nem pior que o outro, mas eles são diferentes. Eles foram criados para ter para um fim diferente. Assim é o homem e a mulher. A mulher, ela foi criada para viver a maior parte do tempo na sua energia feminina e o homem, ele foi criado para viver a maior parte do tempo na energia masculina. O homem, ele se sente mais forte, ele se sente mais realizado quando ele consegue exercer essa energia masculina. E o que acontece hoje em dia nos relacionamentos? Por que tem muita desconexão? Por conta desse afastamento da mulher da energia feminina dela e por conta desse afastamento do homem da energia masculina dele. Aí gera conflito, gera desentendimento, gera desconexão e o afastamento emocional. Mas como que
eu consigo identificar essa força masculina e feminina no meu dia a dia? O que é esse princípio masculino e esse princípio feminino? A energia masculina, ela é mais a energia voltada para a ação, para o pensamento lógico, para o racional, para o mental, de estruturar um projeto, de fazer, é o foco na meta, é o foco no final. Ele não está nem aí com o processo, se ele vai ter que conversar com alguma pessoa, se aquela pessoa é a mais capacitada para resolver aquilo. Não, ele está preocupado com o resultado. Alguém vai ter que resolver e vai ser essa pessoa aqui, mesmo que ela não tiver nenhuma aptidão para essa questão. Eu estou preocupado com o resultado, não estou preocupado como que vai ser o meio disso. O meio, esse processo, é o feminino. O masculino, ele está preocupado só com organizar, com resolver, com executar. Já a energia feminina, ela é o oposto, mas o oposto complementar. Então, ela tem muito mais a ver com o sentir, com o cuidar, com o embelezar. Então, quem vai ser a responsável por colocar uma flor, por colocar uma vela, por embelezar o ambiente que você vive? A mulher. Se precisar embelezar uma casa, um escritório, colocar um difusor, um cheirinho, alguma coisa, não espere que o homem ele vá se preocupar porque, nossa, tá faltando um quadro aqui, tá faltando um vaso, tá faltando essas coisinhas assim que trazem beleza mesmo. O homem ele não tem esse olhar tão apurado quanto o da mulher para observar o belo nesses detalhes, a beleza de uma flor. Eles enxergam de uma forma diferente. O feminino, então, é o corpo, é a emoção, é a pausa. A mulher, ela é diferente do homem biologicamente, por conta dos hormônios mesmo. A mulher, o ciclo da mulher é uma loucura, enquanto o homem, ele é mais linear. O homem, ele consegue ali começar e terminar o dia dele mais ou menos igual. Agora, a mulher não. Fora as coisas externas, também tem o turbilhão de emoção interno da mulher. Porque é uma loucura os hormônios. A mulher, ela não é a mesma em um dia e muito menos ela não é a mesma em um mês. E você está vivendo na sua polaridade feminina, é você entender isso e você perceber quando você está mais produtiva, quando você está mais introspectiva, é você sentir os seus sentimentos, ao invés de você querer não lidar com eles e anular tudo, né? Às vezes tomar aí remédio que cortam a menstruação, que corta a irritação no lugar de... Sabia que a menstruação, quando tem muita cólica, quando não é uma menstruação fácil, é tudo ali questão emocional que a mulher foi acumulando ao longo do mês, e aí o corpo ele quer se limpar daquilo, então vem através de um ciclo difícil ali da menstruação mesmo, com cólica, ou um ciclo com um fluxo alto. Por isso que a gente precisa voltar para o nosso sentir, porque quando a gente se conecta com quem nós somos de verdade, com o nosso corpo, a gente vai entendendo melhor os nossos processos. Ao invés da gente querer anestesiar tudo e viver como o homem. O homem, sim, ele realmente ele é linear, ele não tem essa explosão de hormônios, de sentimentos que a mulher tem, mas isso é uma das coisas que diferencia a mulher do homem. E quando a mulher ela quer se afastar disso, pode ser alguma dor que ela tenha em relação a esse feminino, alguma dor de questão dela mesmo, ou que as ancestrais viveram, de que ser mulher é difícil, de que custa muito, que ser homem é mais fácil. Então, os nossos sentimentos, eles não são só o que a gente acredita ser nosso. Tudo que a gente sente, as dificuldades que a gente tem, também tem muito desse campo das nossas ancestrais. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema, que é sobre a energia masculina e a energia feminina. Então, a energia feminina é mais dessa intuição. Quando a mulher ela tem muito mais propensão a ser intuitiva do que um homem. Mas a mulher ela precisa estar em equilíbrio com quem ela é, estar em conexão com o corpo dela, com o sentir dela, para ela conseguir aflorar de uma forma mais fácil essa intuição. Então, a energia masculina, ela é como se fosse do pescoço para cima, o mental, o agir, o organizar, o planejar. E o feminino, ele é como se fosse o pescoço para baixo, o sentir, as emoções, o intuir.
E a gente pode ver isso muito claro, a biologia, ela já nos mostra como que é o princípio dessa força, dessa energia masculina e feminina, através do óvulo e do espermatozoide. Se a gente olha o óvulo, como que ele é? Ele está ali, ele está esperando, ele sustenta o espaço, ele sustenta o espaço para o espermatozoide mesmo chegar. Ele está ali, ele está receptivo, ele está ali para receber, ele está aberto. Ele está lá, ele é bem grande e ele está aberto para receber. Agora o espermatozoide não, o espermatozoide que está nessa energia da ação, essa energia da penetração, essa energia da competitividade. E aí a gente já consegue ver bem como que é a energia feminina e a energia masculina. A energia feminina, ela tem muito mais a ver com essa passividade. Não que a mulher seja, ela precisa ficar lá esperando a morte da bezerra, que o príncipe venha salvar ela. Não, mas é uma mulher que tem mais flexibilidade. Essa energia feminina é uma energia mais flexível no dia a dia. Como que é isso? É você treinar sua paciência, treinar para quando as coisas não saem exatamente do jeito que você gostaria, de quando você não performa exatamente do jeito que você gostaria. Treinar essa voz da sua cabeça que se cobra tanto, é você sentir os seus sentimentos, sentir que seu corpo está cansado e não sentir culpa por descansar. Isso que é o feminino, é o voltar para o sentir, é o voltar para o corpo. E por que tantas mulheres têm dificuldade nisso? Porque a gente passou uma vida inteira precisando correr atrás, construir, né, nossa vida profissional, se virar nos 30. A maioria das mulheres a gente precisa dar nossos pulos, e isso tem muito a ver com essa energia masculina. O ir atrás, o às vezes não respeitar nosso ciclo, não respeitar os nossos sentimentos, porque eu tenho prazo, não importa se eu tô com dor de cabeça, se eu tô cansada, beleza, isso é normal. A gente não dá pra gente fingir que a gente tá vivendo num mundo assim onde a gente pode se respeitar 100%. Não, às vezes a gente tem que ali se cobrar, fazer as coisas, não dá pra descansar o tanto que a gente gostaria. Mas a gente precisa ir voltando pro feminino, principalmente nos relacionamentos. Porque quando a gente não está na nossa polaridade feminina, a gente também não deixa o homem assumir o papel dele. E o homem, ele tem esse ímpeto natural de prover, de proteger, mas a mulher, quando ela está controlando tudo, esse homem ele não consegue, porque tudo para essa mulher está errado, tudo precisa ser do jeito dela. Por conta dessa história aí, né, que as mulheres são mulheres incríveis, que elas fazem, elas acontecem, elas resolvem, elas planejam, mas no fundo elas se sentem cansadas, exaustas, sozinhas, porque elas sentem que elas precisam dar conta de tudo sozinha, que se elas não fizerem, muitas vezes acontece isso também. A mulher, ela distorce a imagem dela e ela só se sente útil, ela se sente boa se ela estiver fazendo, se ela estiver produzindo. A gente precisa voltar a nossa atenção para o ser e não só para o fazer. Isso que é você voltar para o feminino, é você se reconectar com quem você é e conseguir ser quem você é. Você ter a força interna para bancar isso. Porque uma coisa é você ser uma mulher forte por fora, que aguenta pancada, nossa, aquela mulher dá conta de tudo. Mas como você está dentro de você? Como que é aí a sua força emocional, o seu lastro emocional? Como que é quando acontece alguma coisa que sai fora do que você tinha planejado? Ou você que está conhecendo um cara agora, como que é quando ele te manda uma mensagem e você responde e ele não manda mais nada, você não sabe se ele vai responder, ou quando você manda uma mensagem ele demora para responder? Como que está o seu emocional aí dentro? Você consegue bancar esse sentimento, esperar o tempo dele para ele poder te responder, ou não? Você fica naquela ansiedade, o seu mundo fica girando em torno daquilo, daquela ligação, daquela mensagem. Isso que é ter força de verdade, é você conseguir bancar os seus sentimentos e ter essa força interna para ser quem você é, sem despejar suas frustrações no outro. Ai, porque você não responde? Ai, porque você não liga para mim? Não,
uma construção interna volta para o feminino. Por isso que não é algo tão simples assim. Porque as mulheres me perguntam, como que eu sou mais feminina? Claro, quando você começa a cuidar de você, quando você tem um momento com Deus, quando você pratica uma atividade física, quando você treina, tá aqui no momento, no aqui e agora, fazendo uma coisa de cada vez. Tudo isso é você treinar o seu feminino. Mas é um processo, porque, como eu falei, a gente foi desconectando do nosso feminino por conta das demandas do dia a dia. E isso é muito comum. Mas agora é hora de voltar para esse feminino, que é um feminino criativo, que é um feminino que constrói, mas é um feminino que precisa ser respeitado para ser ativado toda essa potência, e não a gente ficar comparando a produtividade no feminino com a produtividade do masculino, que é aquela produtividade linear. Mas vamos lá então, que eu fiz até aqui mais uma colinha para eu não me perder. Quando você é aquela mulher que ocupa o lugar de liderança o tempo todo, que segura tudo, que resolve tudo, que controla tudo, você não dá espaço para o homem ocupar o lugar dele. Aí você atrai esses homens que não querem nada com nada, que esses homens fracos, esses homens imaturos ou que não te assumem, porque o homem de verdade, você é tão crítica com ele, você quer tudo tão do seu jeito, você é tão rígida que ele não consegue. Se você já é casada, se você já tem um relacionamento, esse homem ele não consegue mostrar quem ele é, porque essa mulher que é tão crítica, ela vai podando tanto esse homem que chega uma hora que ele não quer mais fazer nada. Ele se acomoda ali no cantinho dele. E se você é uma mulher solteira, esse homem não chega, esse homem masculino, ele não se atrai. Porque fora o que a gente mostra, existe também essa energia da vibração. Que às vezes o homem nem se atrai por você. E também, se você está muito nessa energia masculina, o que acontece? Você não se atrai por homem masculino, você se atrai por aquele homem criança, aquele homem que não tem nada com nada, aquele homem que não faz nada da vida, aquele homem lá que só sabe de festa, que só sabe aquele homem que está totalmente no infantil e no feminino, aquele mulherengo, conquistador, é aquele que você quer. Porque dentro de você, você não está na sua energia feminina, você está na energia masculina, então você busca essa energia feminina fora sem você perceber. Então vamos lá. E para entender essa questão da polaridade entre o feminino e o masculino no relacionamento, eu gosto de usar a metáfora do carro. É para você pensar que o relacionamento é como se fosse o carro, no sentido de que só dá para um ocupar o lugar do motorista. Então imagina que você vai sair de uma viagem de carro com o seu namorado, com o cara que você acabou de conhecer, e vocês vão sair numa viagem de carro. Ele passa na sua casa, te pega e vocês vão. Aí ele tá lá dirigindo e você começa, nossa, mas você tá dirigindo muito rápido. Nossa, mas eu não tô achando certo isso. Ai, porque esse som tá muito alto. Ai, porque isso. Só reclama. Você só reclama desse homem. Quando, na verdade, o que você poderia estar fazendo? Você poderia estar curtindo ali a sua jornada, olhando as paisagens, se comunicando, porque o feminino, ele não é, porque a gente fala muito, o homem lidera, mas o feminino, a mulher, então, para ser feminina, ela tem que ficar quietinha, calada, não falar nada, concordar com tudo. Não, mas ela pode se comunicar e ela vai se comunicar utilizando a comunicação vulnerável do feminino, que é uma comunicação que você volta para o seu sentir, para o seu sentimento. Então, se você está com frio ou se você está achando, por exemplo, que ele está dirigindo muito rápido, você fala, nossa, você se conecta com o seu sentir. O que você está sentindo? Lembra? Feminino é sentir. Eu estou sentindo medo. Daí você comunica. Nossa, eu estou sentindo medo por conta dessa velocidade. Você vê como que é diferente do que você falar, você é doido, você tá correndo muito rápido, você quer matar a gente? Não sei nem se pode falar essa palavra aqui na live, porque tem palavra que não pode falar, né? Mas você percebeu a diferença de você falar, eu tô sentindo medo? Quando você fala com base no seu sentir, isso que eu tô falando é uma técnica da comunicação vulnerável do feminino, que é você falar a partir do seu sentir. O homem, ele fica muito mais propenso
a se abrir para a sua necessidade, porque você está falando, do que quando você acusa ele. Você está indo muito rápido. E no meu programa, o Código Feminino, eu tenho uma aula só disso, sobre a comunicação feminina. Então, quem quiser se aprofundar, o link do Código Feminino está na minha bio, é só clicar lá. Você pode comunicar, você não precisa concordar com tudo, mas se você é uma mulher que você só fica criticando, o que acontece? Chega uma hora que esse homem cansa, e daí você fala, eu dou conta disso daqui, eu vou dirigir, porque daí eu vou na velocidade que eu quero, eu vou pelo caminho que eu quero, e daí você passa para a direção. E você vê que aquilo não é tão confortável quanto você pensou. Você começa a ficar com dor de cabeça, você começa a ficar com dor nas costas, aquilo começa a se tornar pesado para você. E você fica mais irritada ainda quando você olha para o lado e vê que aquele homem está lá tranquilo, aproveitando a paisagem, a música. E você pensa, meu Deus, eu tô sobrecarregada aqui, eu tô fazendo tudo sozinha. Mas é porque quando ele não tava bom para você, né? Aí vocês trocaram de lugar e agora você tá vendo que essa parte, ela também tem os desafios. Essa parte da condução, essa parte da liderança, não são tudo flores. Você até pode ter ali uma voz, né, de ir pelo caminho que você quer, mas também tem a parte ruim. E quando você faz uma escolha, vem com as partes boas e as partes ruins. Então, se você escolheu estar indo na direção, beleza, mas também tem o ônus que você não enxerga quando você tá ali na outra postura, né? Quando você tá ali no passageiro, você não enxerga esses ônus que o motorista tem. E o que acontece daí quando essa mulher ela quer lutar por essa postura de condução, ela quer estar ali no volante, decidindo tudo, controlando tudo, liderando tudo? Além dela passar uma mensagem de desconfiança para esse homem, ela passa claramente a mensagem de que ela não confia nele. Porque ela precisa resolver tudo, dar conta de tudo, o jeito dela é sempre o melhor, então ela não confia nesse homem. Então já acontece ali um distanciamento. Porque esse homem, ele não sente que tem um lugar dele, ele não sente que ele pode ser quem ele é, exercer essa proteção, exercer essa liderança. Então ele sente que você não confia nele e que não tem espaço para ele. E aí o que acontece? Pode acontecer 3 coisas nesse relacionamento. Competição. Esse relacionamento vira um campo de guerra, porque essa mulher e esse homem estão lutando ali por esse volante, por essa condução, por essa liderança o tempo todo. Então é aquele relacionamento que só tem briga. Os dois estão na polaridade masculina. O que mais que pode acontecer? A submissão desse homem. Esse homem fala, você quer então assumir o controle? Beleza, eu não vou brigar com você. Beleza, ele se submete ao desejo dessa mulher. Mas daí o que acontece? Fica pesado demais para essa mulher. Ela se sente exausta, ela se sente sobrecarregada, ela sente que só ela precisa dar conta de tudo. E esse homem, ele perde a força, ele fica aquele homem sem iniciativa, aquele homem passivo, aquele homem que não tem objetivos, aquele homem que não resolve nada, e daí tudo acaba sobrando para essa mulher. Ela acha que está mandando, mas o ônus é imenso. Ou terceiro, ocorre o afastamento. Como que é nesse caso? Esse homem fala, olha, eu quero estar na polaridade masculina, mas isso daí não é consciente. Na realidade, ele não vai falar, eu quero estar na polaridade masculina. Não, eu quero proporcionar o melhor para essa mulher. Eu quero proporcionar a solução para ela. Mas se ela acha que tudo que eu faço está errado, ela quer controlar tudo. Eu não posso trocar uma lâmpada no horário que eu quero, tem que ser na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Eu não posso fazer nada do jeito que eu quero. Tudo meu que eu faço está errado. Se ela quer ficar nessa visão aí, da polaridade masculina, eu vou sair. Eu quero estar na polaridade masculina e eu não quero competir com ela. Igual o primeiro. Primeiro caso, competição. Os dois ficam no pé de guerra. Segundo caso, submissão. Esse homem se submete, mas vira aquele homem passivo que não resolve nada. Ou terceiro, ocorre o distanciamento, o afastamento, e esse homem deixa essa mulher, porque ele não consegue não assumir essa postura do masculino dele. E aí essa mulher que estava procurando ali um parceiro, alguém para construir uma vida junto, ela se vê novamente ou sozinha, ou sobrecarregada, ou numa postura de amiga,
desse homem, porque quando ele tá aqui na submissão, ele perde a atração, sabe? Porque na submissão o homem ele tá muito na energia feminina. Então essa mulher perde a admiração, perde a atração por ele. E aí acontece que viram dois amigos, ou vira uma postura de mãe e filho também, quando essa mulher ela se acha superior ao homem e ela fica falando que tudo que ele faz tá errado, isso e aquilo, tudo tem que ser do jeito dela. Ela tá numa postura de mãe e filho, e entre mãe e filho também não tem atração, não tem conexão. Gera a longo prazo afastamento. Então, qual que é o segredo para manter a conexão no relacionamento? O segredo é você se manter na polaridade feminina e dar espaço para o homem viver nessa polaridade masculina dele, não ser aquela mulher que quer controlar tudo. Então, se ele falou assim, vamos jantar hoje? Vou fazer uma janta pra gente hoje. Daí ele fez frango. Ai, mas eu queria carne. Ai, mas eu queria peixe. Aquela mulher que ela não sabe receber as coisas como são. Se não for exatamente do jeito que ela quer, ela não tá satisfeita. Sabe o que acontece com essa mulher? Sabe qual que é o problema dela? Não é nem o relacionamento. Ela ainda tá cobrando dos pais. Ela acha que os pais não deram o suficiente. Então ela procura nesse relacionamento uma pessoa que supra tudo, todas as necessidades, todas as expectativas. Ela não foi pro relacionamento como adulta, como mulher. Ela tá no relacionamento como criança, que ainda na verdade está projetando aquilo que tá no inconsciente dos pais, que os pais não deram o suficiente, que eles fizeram tudo errado, tá julgando, tá criticando os pais e tá projetando nesse relacionamento. Então, esse problema dessa mulher não é nem aí o relacionamento. Tem que olhar para os pais, entender que o que eles deram foi suficiente e que agora ela precisa seguir como adulta com a vida dela. Porque mesmo que seja uma relação desafiadora, mesmo que tenha acontecido algo terrível, ou que vocês não tenham se conhecido, você e seus pais, a gente nasce na família que a nossa alma precisa para se desenvolver. Isso é muito profundo e eu falo sobre isso também no Código Feminino. Por isso que é tão importante a gente voltar para essa polaridade feminina, mas também através do olhar de uma mulher adulta, não dessa criança que ainda tem crítica com os pais e que projeta no relacionamento. E o grande segredo para construir essa conexão de verdade no relacionamento é voltar para sua polaridade feminina, porque lembra que os dois eles são opostos, feminino e masculino, são opostos complementares e daí que gera a atração, a conexão. E voltar para sua polaridade feminina não significa que você não pode falar o que você quer, que você vai aceitar qualquer coisa. Muito pelo contrário, é você aprender a se comunicar sem controlar, é você abrir espaço para o outro se mover, é você confiar. E a gente não faz isso de uma hora para outra, mas são pequenos passos todos os dias. É você não refazer as coisas que ele faz em casa, mesmo assim, eu pedi para ele fazer algumas coisas aqui para mim, ele fez tudo errado. Escolhe então pelo menos uma que você não vai refazer. Você vai deixar ali do jeito que estava. São pequenos passos para a gente sair desse modo mulher controladora. Porque você precisa abrir espaço para o homem ser homem, para que ele se sinta necessário. E ele volte a ouvir essa voz dentro dele que naturalmente quer proteger, quer liderar, quer cuidar, mas a mulher ela precisa dar espaço para isso, senão esse homem fica aquele homem castrado, aquele homem podado. E quando você volta para esse feminino, aí você volta a poder descansar. Descansar sem culpa e a sentir prazer na vida. Tá na polaridade feminina não é fraqueza, é a sua maior força. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo aqui pelos comentários mesmo ou depois respondo pelo Store. E você que chegou até aqui, eu tenho um presente para você. Eu coloquei um cupom de 25% de desconto só hoje no meu curso O Código Feminino, que é um processo super profundo, vale por meses de terapia, anos de terapia, onde a gente vai falar sobre relação com mãe, sobre autoconhecimento, sobre como curar esse feminino para voltar para sua energia feminina e voltar e entrar em contato com essa mulher magnética, confiante,
que você nasceu para ser. Então, o cupom de desconto é Feminina 2025. Não sei se vai aparecer aí para você, mas você clicando pelo link da minha bio, lá você clica no link que aparece ali no meu perfil, onde está escrito lá o código feminino, é só você entrar lá que eu já deixei o código lá aplicado automaticamente. Então você vai ver ali um desconto de 25%, o código feminino que é 197 vai sair por 147 e umas moedinhas, 147,80, algo assim. Um desconto, um presente meu para você que está aí nessa busca de se tornar a sua melhor versão. Primeiro para você mesma e depois para transformar os seus relacionamentos. Um beijo e até semana que vem.